Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 24 de setembro de 2020 e a gente vai dar continuidade ao nosso contexto histórico sobre a história da arte, falando um pouco de alguns conceitos que a gente já iniciou nas aulas anteriores. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de arte realista, tá? Tentando entrar um pouco dentro da arquitetura e um pouco das esculturas realistas. Então o contexto de hoje vai ser voltado para a gente entender qual é esse aspecto, quais são esses fatores que surgiu com a arte realista. Nós temos aqui de abertura uma imagem de um artista, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, tá? Que retrata essa ideia do realismo. Esse conteúdo está disponível nas páginas 24 a 28 do seu livro didático. Abra aí comigo e vamos acompanhar e vamos entender um pouquinho do contexto dessa arte realista. A arte realista já tem uma indicação própria para o que o seu nome já diz, arte realista, ou seja, tentando trazer e retratar a realidade dentro das esculturas, dentro da arquitetura e até mesmo dentro da pintura, né? O que a gente consegue observar aqui nessa imagem que você tem aí na apresentação da tela inicial do nosso material, tá? Então vamos lá. O que é o realismo? Em contexto histórico, o realismo foi um movimento artístico que surgiu entre a segunda metade do século XIX. Então, lá depois da arte do Barroco, que a gente conversou nas aulas anteriores, lá no início do primeiro bimestre, depois que veio o neoclassicismo, veio o romantismo, aí veio o contexto da arte realista, ou seja, o contexto do realismo, tá? Então, lá na segunda metade do século XIX, a arte realista começou a ter mais visibilidade, onde ela começou a trazer seus processos, né? Onde os artistas começaram a ter uma nova visão de arte e trouxe aí a ideia de arte realista. Ela traz uma abordagem objetiva da realidade. Como eu disse antes, os artistas tentam se aproximar, através da pintura, através das esculturas, do contexto da realidade, onde o principal fator agora começa a aparecer são as classes menos favorecidas, ou seja, a valorização do camponês, dos trabalhadores domésticos, todos eles começam a aparecer nas pinturas. Anteriormente, quem aparecia nas pinturas eram os reis, né, os padres, as pessoas da elite. Agora, nessa arte realista, esse contexto vem voltado agora para as classes menos favorecidas, menos esquecidas, que os artistas começam agora a tratar a realidade vivida do povo por meio da arte, nas pinturas, nas arquiteturas e nas esculturas, né? E tentam trazer uma nova visão de arquitetura para este processo. Nós temos um artista chamado Gustave Courbet, tá? Gustave Courbet, ele nasceu em 1819 e faleceu em 1877. Esse cara foi um pintor francês, tá? Gustave Courbet foi o precursor da arte realista, ou seja, ele que deu início a esse movimento através das suas visões artísticas. Ele pintava a vida camponesa da sua região. Então aquela classe menos favorecida, onde não tinha visibilidade, começou a ter visibilidade através das pinturas desse artista chamado Gustave Courbet. Ele ergueu a bandeira do realismo contra a pintura literária ou de imaginação, ou seja, aquela ideia de trazer algo que não estava próximo da realidade, aquela ideia de tentar pintar algo divino, aquela ideia de pintar algo que estava totalmente fora do contexto social, né? Augusto Courbet vem trazendo o ponto de vista daquela época, ou seja, o que estava acontecendo no campo, o que estava acontecendo na cidade, ele vem trazendo por meio das suas pinturas a vida social dessas pessoas, tá? Ele fazia esboço dos seus desenhos. Primeiramente ele fazia um esboço simples, depois ele ia trabalhando e aperfeiçoando esses esboços para tentar trazer um ar de realidade, uma aproximação com a realidade que precisava ser dentro desse contexto, tá? Então nós temos aqui, ó, uma obra muito famosa de Augusto, tá?
de Augusto Colbert, é Gustavo, tá? Gustavo Colbert, onde ele tenta trazer o homem desesperado. Esse homem desesperado é aquela figura de apresentação que eu mostrei para vocês, onde ele tenta retratar, olha só o olhar desse homem, né? O olhar de desespero, a feição do rosto, tentando buscar esse olhar de desespero espantado, esse espanto com alma. Ele transmite verdade e é muito diferente das fantasias que o romantismo trazia, tá? Então ele aproxima muito do real, muito do que aconteceu. Então ele tenta trazer aqui por meio da pintura. Essa pintura ela se aproxima muito com uma fotografia. Se a gente for analisar pintura com fotografia, a gente consegue perceber que há esse cuidado quando ele trabalha, né, de tentar trazer esse olhar de muito real, como se fosse uma pausa da realidade por meio de uma fotografia. Ele também pintou uma segunda imagem. Aqui embaixo nós temos As Moças Peneirando Trigo, de 1855, onde ele traz uma realidade muito grande com o contexto social, com a época vivida, né? Então ali nós temos também outra pintura que também se aproxima de uma fotografia, ou seja, a paralisação da vida real do indivíduo por meio de uma pintura. Ele valoriza a história do povo e denuncia, e faz uma forma de denúncia contra a burguesia, porque ele queria trabalhar um contexto social e sensibilizar as pessoas do que estava acontecendo naquela época, né, da divisão de classe, das classes menos favorecidas, que também trazia nesse contexto, certo? Então, esse artista chamado Gustave Colbert foi o precursor, tá, do realismo. Nós temos agora a arquitetura e escultura realista, né? Tudo isso se teve com um contexto, com a valorização de outras matérias-primas para propor e para realizar as esculturas e até mesmo para poder fazer as arquiteturas, né? Então, a arquitetura ela ganha força no finalzinho do século XVIII e início do século XIX, quando começa a aparecer também aí as ideias do realismo, tá? O desenvolvimento tecnológico vem aparecendo nessa época. Junto com o desenvolvimento tecnológico, começam a aparecer novas matérias-primas. E os artistas começam a verificar e ver que essas novas matérias-primas podem ser utilizadas para o dia a dia. Então começa a aparecer o cimento, o bronze, o ferro e o vidro, né, que eles começam a usar dentro da arte. Anteriormente era muito utilizado o bronze, né, e o ferro. Hoje, e na época do realismo, começou a aparecer o cimento, o vidro, e foi uma matéria-prima que deu surgimento para várias obras, né, grandiosas dentro da arquitetura. Nós temos aqui duas obras arquitetônicas muito bonitas. Uma delas é o Palácio de Cristal, que fica em Londres, que é uma estrutura toda feita de ferro com vidro, né? Então é um palácio muito bonito lá em Londres, está ainda disponível, está ainda em pé, erguido lá. Se você for em Londres, procure o Palácio de Cristal para você entender e verificar essa arquitetura linda que surgiu lá na época do realismo, com a utilização do ferro, né, e do vidro. Com essa mesma matéria-prima, e que também é muito famoso, nós temos aí a Torre Eiffel. A Torre Eiffel foi feita por Gustavo Eiffel, tá? Em 1832 a 1923. É uma obra aí linda, maravilhosa, que todo mundo quer ir, né? Quando vai à França, quer verificar, quer olhar essa obra arquitetônica linda, que também é um ícone da arquitetura. E essa torre surgiu aonde? Na época do realismo. É uma torre toda feita de ferro também, que tem uma exuberante altura. Não me recordo a altura que ela tem, mas ela é uma torre muito alta e muito bonita, que serve também de inspiração aos casais apaixonados e tudo mais. Tem todo um contexto histórico por trás dessa questão. Só recapitulando, tá? O Palácio de Cristal foi feito por Giuseppe Paston. Esse foi o artista que construiu esse palácio dentro de vidro e ferro, que é o Palácio de Cristal, dentro da arquitetura. Dentro das esculturas, nós temos aí
o Augusto Rodin. Augusto Rodin, ele trabalhou agora um contexto bem próximo da realidade, onde ele tenta trazer essa escultura chamada O Pensador, né, que ele trabalha aí em bronze. Ele esculpe o Pensador em bronze, que é a figura humana em um tamanho bem mais exuberante, tentando trazer esse aspecto da realidade, né, trazendo o realismo dentro dessa figura, onde o rapaz está sentado sobre uma pedra, pensando e refletindo sobre a vida. O homem, né, segundo Rodin, segundo as histórias de Rodin, ele tenta trazer um homem perdido em seus pensamentos, ou seja, ele está lá pensando, refletindo sobre a vida. Porém, né, ele tem uma grande capacidade de ação, como ele trabalha a musculatura do corpo. Então não é um homem estático, é um homem que tinha uma vida, um homem que tinha um dia a dia, né, que precisava da força física, onde Augusto Rodin tenta trazer dentro dessa escultura, bem conhecida dentro do campo do realismo. E para contextualizar toda essa história do realismo que nós acabamos de descobrir, de conhecer resumidamente, porque aí no seu livro didático você vai ter acesso a muito mais conteúdo, e se você fazer uma pesquisa e uma busca fora do material didático da escola, a gente vai encontrar muito mais autores, muito mais artistas trabalhando dentro da linha do realismo. Nós teremos realizar a atividade da página 25, tá? Então acompanhem comigo o trecho dessa atividade para a gente executar aí. Com base nas ideias realistas de Gustave Colbert, que foi um dos pintores que a gente conversou na aula de hoje, registre cenas do seu cotidiano, criando uma obra no espaço abaixo. Então, o que você vai fazer? Você vai observar o contexto da sua realidade, na sua volta, né? Observar, olhar o dia a dia da sua mãe, do seu pai, ou até mesmo na janela da sua casa, e tentar trazer uma obra de arte com realismo do cotidiano, se inspirando nessas ideias. Então você vai fazer um desenho, pode fazer uma pintura, tá? Se inspirando na realidade do nosso cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia, tá? Então você pode fazer essa atividade aí na página 25 do seu livro didático. Se você achar o espaço pequeno, você pode utilizar uma folha avulsa, ou seja, um papel sulfite, tá? Então eu quero ver essa obra de vocês realizada. Terminando a atividade, fotografa, envia aqui para a escola, para a tia Cris ou para a tia Iraci, e até mesmo eu estou te esperando lá no plantão Tira Dúvida para a gente conversar mais um pouquinho sobre arte realista. Por hoje vamos ficar por aqui, estou morrendo de saudade de vocês e torcendo para que brevemente a gente possa se encontrar aqui na sala de aula. Por hoje é só, te vejo na semana que vem, beijinhos e abraços e até mais, tchau, tchau! Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui na nossa aula de quinta-feira. Bem, nós ainda estamos trabalhando em relação ao Estatuto dos Textos Reguladores, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ainda é o tema central desse texto. Então, nós vamos continuar falando sobre ele e eu vou colocar aqui as atividades da aula anterior para vocês, tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir juntos, vem comigo! Aí está as correções. A quem se interessa a leitura e o conhecimento do capítulo 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a sua resposta, tá? Mas aí no caso eu vou colocar aqui para você, só para você poder fazer uma comparação daquilo que você escreveu. E aí tá, interessa a sociedade de modo geral. Todos devem conhecer as leis, especialmente essa, pois trata do trabalho infantil. Assunto que muito prejudica a criança, que é denunciado com certa frequência. Certo? Aí o capítulo 3, né? Capítulo 5 está se referindo àquele texto que você leu, tá, gente? Capítulo 3, o direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Aí vem a letra A e a letra B, você tem que marcar, que apresenta os direitos do adolescente quanto à profissionalização, e a letra B, que apresenta as medidas que tem como objetivo proteger o adolescente que trabalha. Não é a letra C, porque apresenta obrigações do adolescente, não são obrigações, tá? Por favor. Vamos lá.
Aí releio o artigo 60, né? O artigo 60 diz assim: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Aí está lá, vide Constituição Federal. Aí na letra A está falando assim: mantendo o mesmo sentido, a palavra salvo poderia ser substituída por qual? Aí vem a letra A, está dizendo aí, na primeira questão, a não ser na condição de aprendiz, e exceto na condição de aprendiz, não nunca, certo? Aí o trecho entre parênteses sublinhado e em azul tem que função? Ali, aquela parte ali do artigo 60, ali, vide Constituição Federal. Trata dessa questão, a Constituição Federal trata dessa questão, ou que há maior detalhamento, sobre a condição de aprendiz na Constituição. O texto sublinhado e em azul é indicação de hiperlink em texto disponível na internet e direciona o leitor ao clique para outra página na internet, certo? Vamos seguindo. Aí releio o artigo 61. Na número 6 está dizendo que palavra está sendo definida no artigo 62, que é a aprendizagem. Vamos seguindo. Observe aí, no 14 está dizendo assim: releia este trecho e explique o uso de aspas nas expressões de situação irregular. Aí está dizendo aí, o trecho está dizendo: no tempo dos avós e bisavós, lá no Brasil, do século XX, existiu o Código de Menores, que tratava só de crianças abandonadas, infratoras e pobres, consideradas em situação irregular. Elas não tinham direitos, mas carências. Aí essa aspas, porque a expressão foi transcrita no Código de Menores e não é mais usada. Aí vou repetir, está entre aspas, porque a expressão foi transcrita do Código de Menores, ou seja, essa situação irregular está transcrita no Código de Menores e não é mais utilizada lá, no caso não é mais usado o Código de Menores, certo? Vamos seguindo. Estabeleça a relação entre os termos sublinhados e os seus significados. Aí vem brincar para valer, aí é lógico, número 1 aí está de verdade, realmente, de valer para brincar é ter validade. Qual o objetivo do cartaz? O cartaz é comemorativo dos 25 anos do ECA, mas chama a atenção para a necessidade do Estatuto ser cumprido. Vamos aqui para o assunto de hoje, os 29 anos do ECA. Gente, o ECA tem, se eu não me engano, 30 anos. Então esse texto aí foi relacionado ao ano passado, tá ok? Então está comemorando aí do ano passado, né? 29 anos do ECA. Vamos lá. No dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou mais um ano. E como estamos falando de aniversário, é importante refletir sobre o que realmente se pode comemorar. Como todo mundo já sabe, apesar do apelido engraçado, o ECA é coisa muito séria. Trata-se do conjunto de normas criadas para garantir direitos e proteger a criança e adolescente contra a violência, o trabalho infantil, a discriminação ou preconceito de qualquer tipo, humilhações ou crueldades. Nesses 29 anos, muita coisa boa aconteceu.
houve redução na mortalidade infantil por crimes, a previsão do amplo acesso ao ensino fundamental, a criação do Plano Nacional de Educação e a implantação de testes obrigatórios para recém-nascidos. Além disso, sofreu alterações com o objetivo de fazer cumprir o que nele está escrito. Foi criado o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. A idade mínima para que a criança possa viajar desacompanhada dos pais passou dos 16 anos e foi instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Continuando, a parte triste é que nem todos os dados nacionais podem ser festejados. Segundo a Unicef, 61% de crianças e adolescentes brasileiros ainda vivem na pobreza ou em privação de ao menos um direito. O relatório da Children's Análise da Situação dos Direitos das Crianças, de 5 ONGs, mostrou que houve um retrocesso nos últimos 4 anos no Brasil, no que diz respeito à garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Na hora de celebrar uma legislação tão importante, não se pode esquecer os desafios que ainda permanecem. Por isso, é preciso conhecer bem o ECA e entendê-lo para defendê-lo. Atualmente, há novas propostas na Câmara dos Deputados para alterar o Estatuto. Entre os projetos em discussão estão na regulação do trabalho de crianças e adolescentes nos meios de comunicação, que é a PL 190 de 2019. Só para esclarecimento, tá, gente? Essa PL é projeto de lei, tá? O aumento de pena para crimes contra crianças e adolescentes, que é a PL 10.697 de 2018, entre outros. Vamos ficar na torcida para que eles tragam mais novos motivos de comemoração para os próximos anos do ECA. E aí está pedindo para você fazer a produção e a pesquisa das páginas 74, e aí 81 e 83. Então é isso, turma. Você observou que o Estatuto, ele sempre tem pessoas que estão próximas, né, ligadas a ele, querendo também criar projetos de lei que possam sempre dar mais ênfase ao Estatuto. Isso com o intuito de fazer com que as pessoas conheçam o Estatuto, conheçam também as regras, possam verificar que as crianças elas são amparadas e protegidas por lei, crianças e adolescentes, é claro, e tudo mais. Então, como vai passando algumas situações, vão criando-se novos projetos, tudo para dar mais poder ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo bem? E aí você faça essas produções, por favor, não esquece de colocar a data, tá ok? Vamos para a mensagem de hoje? Vamos para a mensagem de hoje que vem de Henry David Thoreau, que é um poeta estadunidense, que diz assim: vá definitivamente na direção dos seus sonhos, viva a vida que você imaginou ter, certo? Então é isso, turma, vamos finalizando por aqui. Boa quinta-feira para vocês, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui, professora de ciências, para estar dando continuidade à nossa disciplina. Lembrando que a gente já está finalizando os conteúdos do terceiro bimestre, tá? E hoje a gente vai continuar a corrigir os exercícios que a gente passou nas aulas passadas. Então vamos lá, na página do livro de atividades, a página 13, 14 e 15. E aí vocês colocam nessas páginas a data de hoje, que é dia 24 de nove de 2020. Então vamos lá para as questões. Página 13. Nos lugares em que há dias de muito frio no inverno, é comum o uso de aquecedores nas residências. Ao ligarmos um desses aquecedores, depois de certo tempo, começamos a sentir a temperatura do ambiente aumentar. Podemos até mesmo medir esse acréscimo de temperatura com um termômetro. O que fica invisível aos olhos é o processo de aumento de temperatura no caso mencionado. Ao ser acionado, o aquecedor vai aumentar a temperatura do ar atmosférico nas regiões próximas ao equipamento. E então acontece um processo de transmissão de calor denominado convecção, em que o ar aquecido tem tendência a subir, ao passo que o ar frio desce. Se
Se em vez de um aquecedor, a imagem mostrasse um ar-condicionado que resfriasse o ar no lugar de aquecê-lo, seria interessante colocá-lo no chão, tal como fazemos com o aquecedor? Explique sua resposta. Bom, a resposta. O ar-condicionado ele resfria o ambiente. Sabemos que o ar frio tem a tendência de descer, então seria mais sábio colocar esse equipamento em um ponto elevado da sala, né? Porque se ele vai resfriar e o ar vai ser frio, ele de cima ele vai indo para baixo, vai resfriando aquele ambiente, porque ele é mais denso, então ele vai descer. Então por isso é mais sábio colocar o equipamento em um ponto elevado da sala. B. Explique como o ar aquecido torna-se mais leve que o ar mais frio. Resposta. Ao aquecermos o ar, o grau de agitação de suas partículas aumenta, passando a ocupar um espaço maior, expansão. Dessa forma, a densidade do ar diminui com o aumento do volume, o que faz com que o ar quente, menos denso que o ar frio, tende a subir. Então essa aí é a resposta. Eu até falei isso na aula passada, né, sobre o agitamento das partículas, vai acabar provocando isso. 7. Os objetos usados em nosso dia a dia são constituídos por diferentes materiais. Cada um desses materiais pode ser classificado como condutor térmico ou isolante térmico, dependendo de sua capacidade de armazenar calor, ou seja, conforme a quantidade de energia necessária para que sua temperatura seja alterada. Sabendo que condutores térmicos são os materiais que alteram facilmente sua temperatura, facilitando o trânsito de calor, e que isolantes térmicos são os materiais que dificultam o tal trânsito, responda as questões a seguir. A. É possível identificar 7 materiais no caso palavras abaixo. Depois de localizá-los, classifique-os em condutores térmicos ou isolantes térmicos. Vocês podem perceber aí as respostas, gente. Temos ali, olhando no slide, temos madeira, isopor, lã, forma de pão, ferro, alumínio e algodão. Então vamos classificá-los. Temos os condutores, são alumínio, ferro e forma de pão. Isolante térmico, temos algodão, isopor e a madeira. Beleza? Prosseguindo. B. É comum a utilização de materiais diferentes para compor o fundo e o cabo das panelas, como ilustra a imagem a seguir. Por que isso ocorre? Bom, isso ocorre porque é necessário que o fundo da panela seja feito de material condutor para aquecer e cozinhar bem os alimentos, enquanto o cabo deve ser feito preferencialmente de material isolante, para que as pessoas não se queimem ao cozinhar. Por isso, o fundo das panelas geralmente é constituído por metais, enquanto os cabos podem ser de madeira ou de plástico, por exemplo. Também falei isso na semana passada, né? Porque é feito isso. Porque a madeira e plástico, eles são isolantes. Então é preciso colocar ali, porque você não vai pegar um condutor térmico que está ali quente, você vai queimar sua mão. Então por isso que é feito ali, colocar esse plástico para que a gente vai manusear ao cozinhar ali os alimentos. 8. Os urubus são aves que permanecem por muito tempo no ar, fazendo sobrevoos à procura de alimento. Muitas vezes conseguem fazer isso sem sequer bater as asas. Tal feito está relacionado com uma das formas de propagação de calor. Identifique-a e explique sua relação com o voo dos urubus. Dica: utilize a internet para encontrar a resposta. Vocês podem pesquisar isso, já deve ter feito isso, né? Então a resposta, gente, é a conversão térmica. A mesma situação ali do ar-condicionado, né? Mesmo processo. Os urubus, ele tem a habilidade de identificar as correntes ascendentes de convecção na atmosfera. Assim, eles se mantêm girando em espirais dessas correntes, sem necessidade de bater as asas. Eles só ficam ali girando, né, de acordo ali com essa corrente. 9. Um dispositivo muito utilizado em nosso dia a dia é a garrafa térmica, pois permite manter determinados líquidos, como café, leite e chá, em temperaturas elevadas por um longo tempo. Fisicamente, a garrafa térmica ideal funciona impedindo as trocas de calor com o meio externo, comportamento adiabático. Na prática, a garrafa térmica é apenas parcialmente adiabática, pois ela não consegue impedir todas as trocas de calor. Veja na imagem o esquema que ilustra a composição e o funcionamento de uma garrafa térmica. Temos ali, número 1, a tampa,
que ela isola a garrafa de possíveis correntes de convecção. 2. Vácuo entre as paredes espelhadas, ele troca de calor por condução, que é sólida, né, de molécula com molécula. 3. Paredes espelhadas, que elas vão evitar trocas de calor por radiação. Vamos lá para a pergunta. Usando o conceito de termologia, explique o que ocorre no interior de uma garrafa térmica ao misturarmos café com leite, sendo o café quente e o leite frio. Resposta. Ao colocarmos dois líquidos em temperaturas diferentes na garrafa térmica e fecharmos sua tampa, todos os líquidos tendem a trocar calor entre si, no caso do café para o leite, sem interferência do meio externo, e atinge um equilíbrio térmico, isto é, passado certo tempo, a mistura ficará com a mesma temperatura, né? Então não vai ficar tipo morninho, né? O café quente e o leite frio, eles vão trocar ali calor, né? Especificamente do quente, que é o café, vai passar para o leite e eles vão chegar numa temperatura comum, que é o equilíbrio térmico. B. Se a região interna da garrafa térmica apresentar uma entrada de ar, danificando a presença de vácuo no interior das paredes, que problemas surgirão para manter a temperatura interna constante? Resposta. Sem o vácuo das paredes, o calor fluirá entre a garrafa e o ambiente externo por meio do processo de condução, pois o líquido estará em contato direto com a parede da garrafa, que fica em contato com o ar atmosférico externo. Com isso, a garrafa vai perder boa parte do seu poder de isolamento. Próximo. 10. Assinale a alternativa correta. A. A condução e a convecção térmica só ocorrem no vácuo? Não. A radiação é um processo de transmissão de calor que só se verifica em meios materiais? Também não. A condução térmica só ocorre no vácuo. No entanto, a convecção térmica se verifica inclusive em materiais no estado sólido? Não. No vácuo, a única forma de transição de calor é a condução? Também não. E a resposta correta é a letra E, que é a conversão térmica só ocorre nos fluidos, ou seja, não se verifica no vácuo e tampouco em materiais no estado sólido. 11. As garrafas térmicas são frascos de paredes duplas, entre as quais é feito o vácuo. As faces dessas paredes que estão frente a frente são espelhadas. As faces das paredes são espelhadas para evitar, letra B, a irradiação, para que ela não venha perder ali o calor. Então a resposta correta é a letra B, tá bom? Página 15, número 12. Uma estufa para flores, construída em alvenaria, com cobertura de vidro, mantém a temperatura interior bem mais elevada do que a exterior. Das seguintes afirmações. 1. O calor entra por condução e sai muito pouco por convecção. Não, né? Porque ele, no caso, é por radiação, né? 2. O calor entra por radiação e sai muito pouco por convecção. 3. O calor entra por radiação e sai muito pouco por condução. 4. O calor entra por condução e convecção e só pode sair por radiação. Então, lá, as afirmativas que podem justificar a elevada temperatura do interior da estufa são letra D, 2, que é o calor entra por radiação através do sol, né? E D, a letra 3, o calor entra por radiação e sai muito pouco por condução. Então, a resposta correta é a letra D. 13. Considere situações descritas a seguir. Primeiro, na geladeira, o congelador fica sempre na parte superior. Segundo, um talher metálico introduzido parcialmente numa panela com água quente se aquece por inteiro. Terceiro, um objeto colocado próximo a uma lâmpada incandescente acesa fica muito quente. A gente sabe que há uma transmissão de calor por convecção. 2. Transmissão de calor por condução. 3. Transmissão de calor por irradiação. Então a resposta por condução ocorre principalmente na situação 2, né? Por causa ali da estrutura metálica ali do talher. E acabou, gente. Por hoje foram essas as questões. Se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, eu estou ali nas quartas-feiras
né, às 8 horas, esperando cada um de vocês à disposição de qualquer dúvida, tá bom? Então por hoje é só. Um beijo, um abraço, até mais. Olá, sétimo ano! Vamos então a mais uma aula de hoje. Agora a nossa aula de Geografia. Na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade aí no assunto, né, sobre a região centro-oeste, das páginas 55 a 64, ok? Antes disso, vamos fazer a correção da nossa atividade da página 52. Vamos lá. Na página 52, ele está pedindo, com base no mapa, responda as questões. Quais são as formas de relevo predominante na região centro-oeste? Que cores as indicam no mapa? Então, nós temos aí, na região centro-oeste, predominam planaltos e depressões, indicados no mapa com as cores lilás e laranja, respectivamente. Questão 2. Que número indica a planície e Pantanal Mato Grossense? Que tipo de rocha existe nessa unidade de relevo? Então, nós temos aí o número 15. Nas áreas de Pantanal existem rochas sedimentares. Questão 3. Que número indica a localização de planaltos e chapadas na bacia do Paraná? Em Mato Grosso, qual o nome da unidade de relevo que se destaca neste conjunto aí? Então, nós temos aí o número 2, em Mato Grosso, ele recebe o nome de Planalto ou Chapada dos Guimarães, tá bom? Então, essa é a correção da nossa atividade. Vamos lá, então, região centro-oeste, revisando o que a gente viu na nossa aula anterior sobre a localização, né, que a região centro-oeste ela é a menos populosa aí do país e é formada por 3 estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás também, além aí do Distrito Federal, né, onde se localiza Brasília, capital do Brasil. Nós temos aí as paisagens, nós estamos falando sobre as paisagens, características físicas, falamos sobre o relevo, quais são as formações do relevo, planalto, depressões e planícies também. Falamos do clima, né, a formação climática, clima equatorial, tropical e tropical de altitude, são as formações de relevo aí. Hidrografia, como é que é a formação hidrográfica? Nós temos aí que, em geral, o relevo da região centro-oeste ele apresenta muitas nascentes e cursos de água. Tal fator promove um interessante fenômeno denominado de águas emendadas. O que são essas águas emendadas? É quando você tem um rio principal, dentro desse rio principal nós temos os afluentes e os subafluentes. Esses afluentes e subafluentes, eles vão passar ao longo do curso desses rios e desse rio principal e vai desaguar em outro rio. Aí ele vai destacar o seguinte, né? Nesse mapinha aí que tem no livro de vocês, região centro-oeste, regiões hidrográficas. Então nós temos aí a região hidrográfica amazônica, região hidrográfica do Paraguai, região hidrográfica do Paraná, região hidrográfica de São Francisco e região hidrográfica do Tocantins, Araguaia. São as principais, tá? Existem outras, mas essas são as principais aí que favorecem a economia e o fluxo de transporte também da região centro-oeste. Destacando aí a vegetação. Como é que é a formação vegetal? Desse mapa a gente percebe que a maior parte da vegetação, da cobertura vegetal, é formada pelo cerrado. Outra parte aí, nós temos a floresta amazônica, né? Cobre pouca parte aí da região centro-oeste. Nós temos também aí o Pantanal
que também destaca aí na região centro-oeste. Então ele vai falar assim, que a vegetação da região centro-oeste vem sendo alterada principalmente por projetos agropecuários e pela exploração de madeira. Originalmente a região era coberta por extensas formações arbustivas. Na atualidade, há redução aí dessa vegetação nativa. Então essa redução, ela ocorre em todas as regiões, não só no centro-oeste, né? Mas em todas as regiões também, pois bem sabemos. Então, para a gente entender, a maior parte da cobertura vegetal é o cerrado, né? Composto aí pela floresta amazônica, tropical e também o pantanal, ok? Dentro dessa vegetação, nós temos a ocupação dos espaços, que a gente viu que a maior parte é devastada para a área de plantios, projeto de integração nacional. Que projeto é esse? Promover o acréscimo demográfico e integração do centro-oeste à economia do país. O governo federal fez com que criassem colônias, núcleos de colonização, de povoamento. Esse fato atraiu aí grande número de pessoas que vinham especialmente da região nordeste, de Goiás e Minas Gerais, principalmente para trabalhar na construção de Brasília. Mas a maioria dessas pessoas voltaram às suas terras natal. Então a gente tem dentro da economia, está voltada para quê? Agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral também, além da indústria. Dentro da população e a urbanização, como é que está relacionado? Que a região centro-oeste apresentou um crescimento populacional no início aí da década de 1990, devido a essa intensificação de pessoas para trabalhar nas construções. A população da região centro-oeste, portanto, ela é formada pelos povos que emigraram para a região, além dos indígenas também. Uma consequência aí dessa questão da migração dessas pessoas na região, é a redução da vegetação, a própria redução da vegetação, né? Nós temos aí como exemplo o cerrado, para possibilitar a expansão das cidades, tá bom? Então, finalizando aí o nosso conteúdo sobre a região centro-oeste, tá bom? E aí, 63 e 64 do livro de Geografia, atualizem todo o livro de vocês, tá? Do volume 3. Por hoje é só.